documental, das transcrições das entrevistas, depois fizeram a elaboração do material, tratamento dos dados, inferência e interpretação, onde as categorias se confirmaram as categorias pré-definidas e surgiram outras, totalizando em 4 categorias: o histórico, características do ecossistema de inovação, seus agentes constituintes, na perspectiva da quádrupla hélice, os resultados obtidos até aqui e na percepção dos respondentes quais seriam os próximos passos para o ecossistema. Como resultados, então, falando da primeira categoria, histórico, características do ecossistema de inovação, ele foi oriundo de um processo que começou lá na década de 1990, envolvendo diferentes empresas de software que se reuniram porque precisavam defender interesses em comum. Ao longo do tempo, outras associações foram surgindo, incentivo de instituições de apoio, como o SEBRAE local. Aliás, o SEBRAE tem um papel bastante importante, de destaque. Ele atuou como articulador, aglutinador de diferentes iniciativas ao longo dos anos 1930, os anos 2000, e depois, em 2010 em diante, com a participação mais efetiva do poder público, das universidades, onde se estruturou efetivamente o ecossistema de inovação com as suas funções. Esses fatos convergem com o que parte da literatura fala, que em muitos casos a evolução, o desenvolvimento de um ecossistema de inovação parte da evolução de redes de negócios que passam a ter funções definidas e com a participação de novos agentes, influenciando a desenvolvimento. Com relação aos agentes constituintes, na perspectiva da quádrupla hélice, tanto os documentos apontam, como também as observações dos entrevistados, que é muito importante ter uma estrutura definida de agentes e seus papéis, para que haja o efetivo funcionamento e que tenha sinergia dentro do ecossistema. Foi possível notar que há, pelo menos parcialmente, essa constituição de quádrupla hélice, com participação do governo, academia, empresas, de forma mais recente, da sociedade como um todo. No início da corporação do ecossistema, a partir dos anos de 2010, 2014, houve uma participação de todos os agentes, com uma atuação mais evidente, mais forte do governo, aí, fisicamente da prefeitura e secretaria de inovação à época, e também da universidade. Porém, essa participação tem diminuído, sido cada vez mais pontual, o que é preocupante, porque há necessidade de que todos os agentes se envolvam para efetivamente o ecossistema existir, funcionar e dar os seus resultados. Outra questão interessante que se observou é que nesse ecossistema existem algumas pessoas que são protagonistas, então, indivíduos especificamente, que chamam para si a responsabilidade de fazer o ecossistema continuar existindo, estimular a participação de outras pessoas e entidades, e não deixam o ecossistema morrer ou cair na inanição. Isso é visto como positivo, por um lado, mas, por outro, tem gerado dependência do ecossistema dessas pessoas específicas, não agentes institucionais, mas pessoas efetivamente. Os resultados obtidos até aqui têm sido bastante positivos, seja na questão de recebimento de aportes milionários, aquisições, empresas nacionais e multinacionais estabelecendo seus laboratórios de inovação aqui. Tem sido bastante positivo e tem atraído mais pessoas e empresas para o ecossistema. Então, a geração aí de oportunidades, como também você já apontava, que o ecossistema tem esse papel de gerar oportunidades para os seus agentes, para as empresas participantes, mesmo que o resultado seja de uma empresa especificamente, isso se reflete, impulsiona o ecossistema como um todo, ao reconhecimento nacional, seja pela AB Startups e outras instituições, o Uber Hub ser um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil, e isso acaba sendo importante para atrair novos investimentos e novos participantes.
Com próximos passos, há uma visão bastante consolidada de que é preciso fortalecer, amadurecer o ecossistema UberHub para que ele consiga continuar dando resultados importantes. É necessário que haja oxigenação de ideias, que cheguem novos participantes e que tenham um foco especial para empresas de pequeno porte, isso entendido por uma eficiência, uma economia. E é preciso também melhorar, aperfeiçoar o funcionamento na perspectiva da hélice, com participação mais efetiva do governo e da academia, que não seja de forma pontual, mas mais efetiva, para não voltar àquele momento de se configurar mais como uma rede de negócio que um ecossistema, principalmente na parte do governo, com mais fomento, com mais incentivo, com mais aporte, financiamento de ideias, e as universidades com a questão do conhecimento integrado, transferência de tecnologia e essas questões que têm acontecido de maneira bastante pontual. Como conclusão, tem-se que, então, esses diferentes esforços ao longo dos anos resultou numa positiva criação do ecossistema, que é um programa que teve esse curso, principalmente de 2010 a 2014, e que passou a dar resultados de 2018 para cá, bastante consistentes. É possível, com contribuição, é possível analisar esse ecossistema a partir da visão da quadrupla hélice, identificando também as deficiências de participação ou a necessidade de maior sinergia e maior interação entre esses diferentes agentes. Os resultados trazidos até aqui são importantes, impulsionam o ecossistema, e como contribuição observou-se que é um ecossistema passando por mudanças, que está no estado de desequilíbrio, talvez por hora, e que mostra que a dinâmica de interação muda ao longo do tempo da vida de um ecossistema, não de forma linear e nem gradual, afetada por diferentes questões internas e externas. Por isso, é possível compreender, tendo uma visão mais ampla e não só uma perspectiva temporal ou da questão da presença ou não de determinados agentes. Isso que o nosso trabalho traz. Obrigada. Lembrando claramente desse obrigado a ser muito diferente, né? Obrigada. Então, posso te chamar de Janaína? Tá. Janaína, vou passar para você. Quero saber se alguém quer fazer perguntas ou inicio fazendo perguntas. Obrigada, não sei se vocês só querem. Está funcionando? Está funcionando? Não, o seu não está. Eu queria abrir, né, essa fala, essa discussão, dizendo que eu não sou nem uma pesquisadora de muito tempo dessa temática, até como eu estava aqui no início, né? Eu orientei um trabalho de dissertação de mestrado que foi sobre a relação entre startups e empresas estabelecidas nesse ecossistema. Inclusive, já apresentamos aqui no seminário do ano passado, no Enampad também, e a partir dessa dissertação, que era mais específica disso, de relação de startups com a empresa estabelecida, surgiu essa questão assim, tá, mas ela está nesse contexto, ela está sendo, essa relação está alimentada pelo ecossistema de inovação local, chamado de UberHub, mas o que é esse UberHub? Então, a gente não encontrou nenhuma documentação, nenhum registro, uma coisa ainda muito recente e tudo mais, daí surgiu a necessidade de se entender melhor, caracterizar esse movimento na cidade de Uberlândia, as iniciativas, começaram com empresas da área de TI e tudo mais, e aí um outro aluno, que não esse mestrando, foi um aluno de graduação, eu e ele fizemos essa pesquisa no sentido de entender melhor o que estava acontecendo na cidade, essas diferentes iniciativas, e entender um pouco do que é esse ecossistema, como que ele se constitui, seus agentes e tudo mais, e resultou nessa pesquisa. Mas aqui eu tenho plena ciência que possivelmente você tem muito mais trajetória, muito mais conhecimento sobre a temática de rede, de clusters, de ecossistemas, e eu gostaria muito mais do que falar, de ouvi-los. Eu até comentei que a avaliação já foi muito rica para nós, os dois avaliadores já contribuíram bastante, e aí, né, tudo que vier para a gente é produtivo, porque estamos iniciando nessa temática. Então,
eu quero fazer algumas considerações que eu acho que pode ajudar. Então, escutando para você. Não, eu já te faço. O Guilherme, ele é o quê? O outro autor? Ele é meu aluno de graduação. De graduação. Ele já tem uma formação, uma outra graduação, está fazendo uma graduação em administração agora. Não é exatas, não. Não. Isso é bastante frequente. Mas, assim, o que é importante para mim é o seguinte. Primeiro, gostei do trabalho. O trabalho realmente me pareceu um trabalho muito mais de iniciação científica do que realmente de mestrado. Ele foi exploratório, em certa medida, né? Porque você foi levantando coisas, não vejo descritivo, embora fique essa sensação, porque você tentou, na verdade, de alguma maneira, modular algumas coisas. Então, eu estou falando, assim, depois você pode discordar totalmente, podemos conversar mais, mas a questão-chave é, um congresso, quando você coloca um artigo no congresso, você não tem de publicação, tanto é que tem uma separação no Lattes, na verdade, isso é artigos de congresso. Para isso daqui poder pleitear, algumas coisas vão ser consideradas. Inicialmente, estão inibindo o assalto. Mas, enfim, o que eu estou querendo colocar basicamente é o seguinte: existe um aporte teórico que eu não vi para dar lastro, e precisaria, à medida em que você vai querer descrever como é que funciona esse ecossistema, você precisaria ter isso. Se você for ver, você, inclusive quando você faz o recorte, acho que no resumo estruturado, se você for ver lá, você tem 3 artigos, sendo que 2, assim, até em termos de impacto, são discutíveis. A ideia era muito mais tentar entender como é que ela funciona, como é que ela opera. Em alguns momentos, você deixa muito claro, porque eu li o artigo, olha, que está tendo uma certa instabilidade, mas assim, com que tipo de métrica, com que tipo de contato se percebeu isso? Ele ficou muito mais uma descrição, um relato, exatamente, ele ficou muito mais um relato do que foi visto, mas sem uma base teórica, e muito menos alguma coisa que dá para emplacar uma publicação. Portanto, tem um trabalho aí para ser feito. Sim. Mas eu não quero tomar todo o tempo, o direto. Não, vem aqui, pega aí. Não, mas tem que ficar gravado, estão gravando isso aqui. Vai começar a falar, a gente para, eu não falo do nada. E assim, só para Tudo que complementar. tem aqui solto não tem. Só para suplementar, Alô? professor Renato, realmente foi um trabalho de iniciação científica, né? E por isso ele tem essa característica ainda de inicial, né? E a gente quer ouvir o que a gente pode ir além. Professor, na hora que eu estava vendo aqui a apresentação, o seu trabalho me chamou muita atenção. Ele é muito similar de uma professora da UFEI, chamada Andréa Mineiro, onde ela foi fazer exatamente essa descrição de um ecossistema, pensando nesse quadro proibitivo. E um dos pontos que você achou é totalmente condizente com a contribuição do trabalho dela, que ela fala assim que, quando a gente trabalha a perspectiva da sociedade, a gente tem que entender que dentro da sociedade é muito amplo. E é interessante a gente entender, aí ela traz o conceito de comunidades locais, que são as próprias startups que estão ali dentro, puxando o processo de evolução do próprio sistema. E na hora que você tinha comentado que você chegou com você, porque são agentes que estão para si a responsabilidade, mas não são entidades. Então, são pessoas. Então, provavelmente, essas pessoas fazem parte da comunidade local, que é o conceito que ela traz. Então, eu acho que o seu trabalho tem muita relação com essa tese. E ela foi publicada agora em 2021, então tem alguns trabalhos que você já com isso. Eu acho que é bem interessante, assim, dar uma olhada, chama André Mineiro, da Universidade Federal de Lavras. Então, eu acho que fica bem bacana. E outro ponto também que eu vi dos resultados, que talvez seria interessante, você trazer, de vez de você trazer uma figura estática, por exemplo, de como está o ecossistema, né, a história e tudo mais, você tentar trazer uma perspectiva mais dinâmica de como ele foi evoluindo ao longo do tempo, pareando, por exemplo, a atuação desses 4 atores. Então, acho que fica bem rico o trabalho se você conseguir parear para a gente entender como foi a atuação desses indivíduos ao longo do tempo. Excelentes comentários, e essa é uma questão base. É muito difícil você pedir o que o Luiz Grandes está colocando, acho que é muito interessante, se bem que, quem sabe, não seja efetivamente possível para alguém que está fazendo iniciação científica.
Mas para um mestrado, eu acho que poderia ser um trabalho de início, não um trabalho da dissertação. Mas essa é a questão-chave, quer dizer, sem essa base teórica, se você vai falar em hélice quádrupla, quíntupla, enfim, tudo bem. Isso que ele colocou é interessante, que você já precisa de uma referência a mais. Eu não sei se ele já fechou a iniciação científica dele ou não. Ainda não, ainda tem... Então, ainda você pode chicoteá-lo mais um pouco. Manda ele ler isso e eu acho que daí dá para construir alguma coisa interessante. Mas a ideia que está por trás, que precisa ser colocada, não adianta você chegar, eu não sei qual é o fenômeno, e chega lá sem suficientemente base teórica para poder definir. Outra coisa, eu acho que precisa necessariamente, ecossistema precisa ter uma perspectiva um pouquinho mais aprofundada em redes. Quer dizer, de maneira que a conhece, como é que são estabelecidos os laços, eventualmente categorias sociais como comprometimento, confiança, cooperação. Isso é fundamental, até para entender trabalho integrado, cocriação de valor. Isso são uma série de mais ou menos uns 4 ou 5 artigos bem discutidos, isso dá base, e aí você dá sustentação. Porque, da maneira como está colocado, eu sei que o espaço, né, o espaço do trabalho aqui no SEMEAD sabe, é para você tirar sangue de pedra, né? Porque não é leite. O grande problema é que você tem muito pouco tempo para escrever muita coisa, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Giacometti, que agora está lendo no seu celular, mas assim, a ideia-chave aí é assim, escrever muita coisa em pouquíssimo tempo. Mas então tem que escolher como foi discutido pela manhã, tem que discutir de tal forma, assim, é o que eu tenho uma contribuição mesmo, e não é só dizendo de maneira consistente o que eu vi. Tudo bem? Ótimo. Obrigada. Mais considerações? Você continua. Pessoal, não, é só uma pergunta. Eu vi que você comentou. Espero que vocês também. E você comentou a questão do modelo da Triple Helix. O modelo tradicional é o modelo que você envolve a academia, governo e o setor empresarial. E aí você fala da quarta hélice, né? Seria as organizações civis, ou... Porque se você menciona, eu vi lá que tem a hélice quíntupla, sextupla, né? Isso é colocado no artigo? Não cheguei a ver em detalhes. Até a quíntupla, sim, né? De acordo com algumas referências. Mas a gente colocou essa questão da quádrupla justamente por conta de algumas iniciativas da sociedade civil de participação, ou dessas empresas nascentes, ou de pessoas representando, né, esse movimento de empresas nascentes. Então, nesse sentido, elas ainda não é da parte de empresas constituídas, não é da parte de nós, da academia, e nem do governo, né? No caso lá, muito mais presente a prefeitura. Então, outras pessoas mesmo, né, vindo participar e fazendo ações, interagindo nesse espaço, nesse movimento. Inclusive, eu tenho raiva de falar em hélice, falar quarta hélice, quinta hélice, que tapar, né? Fica com... também você fala muito em microfundações, para mim é microfundamentos, mas aí a gente fica com raiva e engole. Mas assim, você envolve, quando você pega a quarta, a quinta, você está envolvendo sociedade civil, está envolvendo organizações, não vou dizer não governamentais, mas entre os CIPs, entre organizações sem esses fins lucrativos. Eu acho muito interessante, às vezes eu acho meio forçado a ideia, mas é interessante saber que a ideia é alguma coisa que faz com que exista uma dinâmica. Às vezes o mais importante não é mostrar a hélice, é mostrar a hélice girando, por isso que é tão importante saber como é que isso funciona. Mas, enfim, mais alguma pergunta, gente? Não? Muito obrigado. Você tem algum contato com o Pedro? Quer fazer também agora? Não, vou deixar isso aqui, demora muito. Luiz Guilherme, pode ser? Então, deixa eu só apresentar aqui o trabalho Combination of Strategic Antecedents to Startups Network Formation. Bonito nome. Luiz Guilherme, por favor, fique à vontade. Luiz Guilherme, ele é aqui da FEA, confere? Isso. Temos o Ricardo Vinícius Jordão, que é da Swiss Management Center, Kleber Carvalho de Castro, que é exatamente federal de Lavra. Aí tem a Marcelo Dia também. Você não prefere que seja apresentado lá?
Quanto tempo que tem a apresentação dele? Quase 14 minutos. Aí, Não vai dar para passar tudo, não. Posso falar, então. opa, isso seria bem mais bem-vindo. É muito detalhe. Posso pedir que você coloque aí só na imagem do resultado? Não, podemos ir passando rapidamente para você comentar. Você quer no celular? É só você quer no... Pode ser no artigo. É porque tem uma tabelinha, que é essa tabelinha importante. É o resultado final. Pode seguir, pode seguir. Bom, pessoal, boa tarde. Vou apresentar o meu trabalho, que eu estou falando basicamente sobre a precedente de formação estratégica de redes de empresas, mais especificadamente a rede de empresas de startups ou de empresas incubadas. Assim, de onde surgiu essa demanda de eu conseguir entender um pouco mais sobre esse tipo de rede? A gente tem hoje na literatura de redes, a gente fala muito sobre formação, desenvolvimento, e existe uma literatura que fala, por exemplo, que as motivações para as empresas entrarem dentro das redes são motivações de cunho econômico e cunho social. Só que a gente chega num problema de pesquisa, de uma lacuna, em que se afirma que existe esses dois tipos de antecedentes, mas a gente não consegue comprovar com uma relação de causa e efeito. Então, eu utilizei o método PCA, na verdade, duas técnicas juntos do método PCA, que eu consigo comprovar essa relação de causa e efeito. Então, basicamente, o problema de pesquisa é eu conseguir estabelecer quais são os fatores, antecedentes estratégicos mais importantes para a formação das redes e qual é a combinação dessas variáveis, desses fatores. Porque não é só identificar os fatores, os antecedentes, mas é saber a combinação. Eu trabalho com o conceito de equifinidade. A partir disso, eu vou trabalhar um pouco a perspectiva de rede, os trabalhos atuais que tem, e aí eu vou entrar basicamente em algumas variáveis. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que eu trabalho com 12 variáveis. E essas variáveis, elas são divididas numa dimensão econômica, numa dimensão social, e eu também faço uma divisão em relação aos recursos. Então, ou seja, eu trago um pouco da teoria da RDB. A partir do momento que eu tenho essas variáveis, eu vou utilizar duas técnicas do QCO. Então, o QCA. O QCA, para quem não sabe, é uma técnica que vem de uma pesquisa quantitativa, onde a gente consegue reduzir variáveis com a primeira técnica, que é o MDSO, MSDO. Ele tem toda uma lógica por detrás, principalmente lógica booleana, onde ele vai conseguir estabelecer para mim, assim, de 12, reduzir 12 variáveis, aquelas variáveis que são principais daquilo que eu estou analisando. Então, das 12 variáveis de antecedentes, tanto econômicas como sociais, e reduzir para 9 variáveis principais. Então, a partir do que eu tenho essas 9 variáveis, eu vou pegar essas 9 variáveis e vou utilizar um outro software que chama CRISP-QCA, que aí ele vai fazer as combinações. Então, ele vai pegar todos os meus casos e vai fazer como se fosse uma tabela verdade em cima desses casos, estabelecendo os caminhos da formação. E aí eu vou chegar basicamente nesse quadro. Então, a minha ideia aqui era trabalhar, por exemplo, esses antecedentes formando os dois tipos de redes de empresas que são obtidas atualmente, que a gente conhece na literatura, que é basicamente top-down e bottom-up. Top-down é aquela rede que ela é influenciada e ela é incentivada a ser formada, principalmente com o agente externo. No meu caso, eu estou avaliando as redes de empresas incubadas. Então, a incubadora força o surgimento das redes. Depois disso, eu tenho a bottom-up, que é quando as próprias empresas se organizam e formam a rede. Então, eu percebi que a formação de redes está embasada, principalmente no top-down, exatamente por dois tipos de motivação. O primeiro tipo de motivação é a motivação com base em mercados e oportunidades, acesso às novas tecnologias, cooperação e confiança, e desenvolvimento de relações sociais e cultura. Só que o interessante desses dados é que, por exemplo, mesmo eu tendo todos esses fatores, para eu formar a rede top-down, eu preciso principalmente que não exista legitimação por meio dos atores ali dentro. Então, quando eles entram com esse plano social, mas eles não usam uma legitimação entre eles, você consegue formar a rede. Ao mesmo tempo que, se você não tem o comprometimento entre os atores da rede, entre eles, você também consegue formar uma rede de top-down. Por outro lado, eu tenho aqui 3 tipos diferentes de caminhos para formar a rede bottom-up. A rede bottom-up, ela vai ser formada quando a gente tem, obrigatoriamente, cooperação, confiança e comprometimento.
Mas aí vai diferir uma da outra, os caminhos, exatamente pela importância econômica que é dada por detrás dessas relações. Então, a gente tem uma formação da rede que ela aí eu vou dar o nome de rede engajado, ecotecnologia, que, ou seja, você consegue formar rede por meio de engajamento econômico, porém tecnológico. Depois eu consigo formar rede pelo engajado, eco-marketing, ou seja, marketing no sentido de eu consigo formar rede quando eu tenho um benefício econômico, mas um benefício econômico que vem do comercial, no caso da comercialização, da venda de produtos e tal. E depois eu tenho também a questão de uma rede formada exatamente por vários tipos de benefícios econômicos diferentes dos anteriores. Então, eu tenho 3 tipos diferentes de redes que eu consigo formar. Então, a partir desse momento, eu consigo estabelecer algumas proposições para trabalhos futuros. Então, a primeira proposição é entender que, quando eu tenho uma rede bottom-up, eu vou conseguir formar essas redes, desde que não tenha comprometimento de legitimação. Então, isso pode ser pesquisado futuramente em outros trabalhos. E eu tenho também a segunda proposição, que se divide em 3. A primeira é que, se eu tenho uma rede com comprometimento, confiança, mas ela está buscando tecnologia, eu formo uma rede. Ou eu tenho comprometimento, confiança e busca de benefícios comerciais, você forma uma rede. E terceiro, se você tem comprometimento, confiança e você tem outros fatores econômicos que você pode aportar que não seja nem comercial, nem tecnológico, você também consegue formar as redes. Então, é basicamente isso, a contribuição do meu trabalho está exatamente nessa afirmação que eu posso fazer de uma relação de causa e efeito, e principalmente a questão de eu trazer esses nomes, né, assim, destrinchar um pouco mais o que seria esses tipos, esses arranjos de redes, né, tanto top-down como bottom-up. Basicamente isso. Bem, eu, particularmente, eu li em detalhes, gostei muito, discutimos pela manhã, e eu acho que seria interessante você adotar a mesma coisa que o Giacometti colocou. Você estava aqui quando ele estava falando ou você chegou depois? Que é fazer uma síntese o que a gente sugeriu para você pela manhã, o Júlio. Agora, eu acho assim, boa parte das pessoas aqui que nunca viu, outra coisa, você fala QCA, nada contra, né? Eu também falei muito tempo assim, mas sabe que seria QCA, né? Porque o que é aquilo? QCA. Então, você percebe que eu não gostei do microfundações, aqui são idiosincrasias, né? Mas, enfim, seria importante você tentar rapidamente, para quem nunca viu, você sabe o que é QCA? Não. Palestra só, mas muito por cima. Muito por cima. Não. Então, você também não sabe. Dá uma ideia geral. Não, estou falando, gente, eu estou aprendendo que o CIE já faz algum tempo para poder dominar. Eu acho fantástica e muito oportuna. Então, seria bom. Eu não perguntei para vocês, porque parece que vocês estão acompanhando ele, certo? Acho que ele não chegou a explicar para vocês que o CIE, não. Então, dá uma geral para o pessoal aqui, só para ter uma ideia, mas coisa simples, nível dummy. O que é o QCA? O QCA é uma técnica que a gente geralmente aplica. Primeiro ponto, ele vem da lógica booleana. Quando a gente pega os métodos... Você falou de booleana, calma. Mas, quando a gente pega, por exemplo, os métodos de estatísticas convencionais, eles vão geralmente no cálculo de frequências, né, de estatística descritiva de frequências. A lógica booleana é uma lógica pautada na lógica naquela lógica de verdade, falsidade e contradição. Então, são ramos da matemática que são ramos diferentes, e eles conversam muito pouco entre eles, né, até onde eu sei. O QCA ele foi criado pelo Regan e pelo Renault, e ele pega toda essa lógica da booleana e traz um método de comparação de casos, intracasos e entre casos. Então, o que a Eisenhower ela faz, por exemplo, nos casos que ela vai analisando, vai estabelecendo um caso 1, ela vai descrever todo o caso 1, e depois ela vai comparando, o que se ele faz a mesma coisa, só que ele vai fazer isso tudo por uma lógica por detrás, que é a lógica booleana, e ele vai conseguir estabelecer fatores em que eu consigo verificar esses fatores com uma relação de causa e efeito. É aquela ideia. Cada um aqui vai contar uma história sobre um determinado assunto, por exemplo, pós-graduação.
cada um aqui vai ter o seu próprio caso, mas a gente vai perceber que eles têm pontos em comum. Então, ou seja, cada um tem sua história, intercasos, e a gente vai com intracasos, e aí na hora que a gente começar a juntar as histórias, a gente vai ter um intracaso. Então, quando a gente faz isso, o que seria permite eu fazer essa operacionalização de uma forma mais simples e por meio de um software. Basicamente isso. Pessoal, era só para deixar claro o seguinte, primeiro, que isso é uma coisa fantástica, porque eu que sou absolutamente quantitativo, absolutamente não, eu faço pesquisa qualitativa, mas geralmente eu faço quant. E o QCA é o método onde ele é uma pesquisa qualitativa, mas que te dá toda a fundamentação. Se você for pegar, por exemplo, a cobertura, praticamente, você pode, como se fosse um coeficiente de determinação, que vocês também não estão entendendo, eu sei disso. Mas, assim, a ideia é, se você tiver 10 casos, que foi o seu caso, 10 casos com 2 zonas, ele vai verificando o que se repete e o que não se repete. E você passa a ter estatisticamente dizendo assim, ó, isso daqui é uma condição necessária para acontecer isso. Isso daqui é... E isso ajuda demais. E eu achei a aplicação muito bem feita. Por isso é que chamou muito a atenção. Quer dizer, com 10 casos, as 4 proposições, né? Porque tem uma grande proposição que fala sobre top-down e as outras 3 sobre bottom-up. É isso mesmo. E ficou fechado. Eu acho que isso ficou muito bom mesmo, né? Basicamente é isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Ele falou que é uma ferramenta, é isso? Eu entendi que é um método, uma coisa é um método, é uma técnica que existe, porém, também existe uma ferramenta que você usa para facilitar a aplicação da técnica. Vamos lá. O PCA, ele é uma método teoria. Sim. Então, tem uma teoria por detrás do método. É igual a etnografia e tudo mais. Dentro do método, assim, a estratégia, estudo de caso, o método PCA, que é método teoria. E aí, dentro dele, você vai usar as técnicas. Então, existem diferentes técnicas. Você tem, assim, pelo que eu sei, o MDSO, MSDO, que é a comparação, ou esse específico, eu vou fazer comparações entre existência ou não existência de algum fator que eu estou analisando. Mas aí você usou uma ferramenta, porque se você não tem uma ferramenta... Isso, aí eu usei a técnica, que é um software. Na verdade, é um site. Porque os autores que construíram ele fizeram no meio de assim, por meio de um site. Então, eu consigo jogar a configuração lá e ele me dá o output. Assim, MDSO, assim, é mais diferentes mesmas soluções e mais iguais soluções diferentes. Legal. Tá? Porque eu assisti agora o do Atlas TI também, que ele ajuda, uma ferramenta que ajuda também a fazer... Esse é quali mesmo, do Atlas TI, que ajuda a você identificar faz especialização, análise de conteúdo. Poderia ter categorias ex-ante e tudo mais, sem dúvidas. Mas esse aqui, ele te dá... o que eu acho interessante é que ele te oferece parâmetros matemáticos que te dão suporte para comparar, para reconhecer a consistência da proposição. Não, estava com a verdade, assim fica bem mais fácil. Mas não era o tempo que eu dava aula de cursinho. Mas, enfim, primeiro eu achei fantástico, acho que o seu trabalho realmente... você está fazendo doutorado, né? Doutorado, mas tem uma grande maturidade e o material ficou muito bom. Só precisa deixar isso muito claro na hora da apresentação. Você é alguém que vai muito no limite do detalhe. E para produzir paper, eu acho que você já produziu papers, você sabe, detalhes assim. Geralmente perguntar se diz por quê. O que você precisa ter é consistência e mostrar eventualmente como indicadores, qualidades. Ele também não tem tantas premissas, mas é importante você colocar. Mas eu acho que tem um material interessante aí para lançar, com certeza absoluta. Aí, só para fechar essa pergunta, aí tem as técnicas. Aí tem o MDSO, MSDO, que é uma técnica. Tem CRISP-7, que é outra técnica. E tem o FUSE-7, que é uma terceira técnica. E o pior, o pessoal estava falando de QCA agora. O problema todo é que eu tinha já marcado uma reunião com o Flávio, e aí, assim, todos nós estamos chateados, porque todos nós estamos aprendendo um pouco mais, mas logo, logo, acho que eu vou te chamar para dar um mini curso para a gente aí. Um curso inteiro, sei lá. Você fala com... Se você não sabe, cara, você está enganando todos nós. Porque você explicou muito bem para não saber. Agora, se não, cara, a gente vai combinar algum voo, porque você está muito, muito convincente. Estamos agora esperando só pelo Pedro, não é isso? Muito obrigado.
Oi, boa tarde, vocês me ouvem? Oi? Alô? Sim, Me estou ouvindo. Mas também não sei o que eu estou ouvindo. Estou só falando o que estão me mandando. Alô? Perfeito. Pedro, é você? Isso! Nossa, eu nunca vi tanta alegria. Vocês perceberam, cara, realmente divertido. Pedro, você apresenta ou a gente ouve primeiro a Aninha falar? A Aninha, para Ah, escutar é rápido, né? Vai ter 8h20. 8h20. Então, o que você acha? A gente ouve a Ana falar e depois a gente pergunta para você? pode ser, a gente pode proceder dessa forma? Se você continuar aí com esse tom de voz, está tranquilo. Ok, Então, daqui a pouco a gente se fala. beleza. A todas, meu nome é Ana Cláudia Acevedo, eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa, trago aqui a apresentação de um trabalho que foi desenvolvido pelo aluno Pedro Vieira Lambian, durante o processo de iniciação científica dele. Essa temática de governança e gestão de cluster já faz parte de uma agenda de pesquisa que a gente tem aqui dentro do programa, e o Pedro fez aí uma revisão de literatura para tratar, né, sobre essas dimensões de governança e de gerenciamento de clusters. A motivação dessa pesquisa vem, né, do fato de, embora a gente já tenha, aí desde até o final da década de 80, né, com os estudos do Porter, uma consolidação da importância do impacto dos clusters, né, tanto para a geração de resultados no nível individual, como no nível coletivo, para a competitividade das firmas e para o desenvolvimento regional, ainda não está muito claro, né, como é que o impacto dessas iniciativas de promoção de cluster, né, de territorialização do desenvolvimento, qual que é o impacto das iniciativas de governança e de gestão no sucesso desses arranjos. Então, a ausência desses estudos que explorem, né, a questão da governança, do gerenciamento de clusters, e como que isso, essa estruturação, né, de gerenciamento, ela pode impactar nos resultados do cluster, considerando as naturezas diferentes, né, dos diferentes arranjos, as diferentes atividades produtivas, ainda é uma caixa preta que não está muito claro, não existe uma compreensão muito direcionada, muito assertiva de quais seriam essas dimensões, como é que elas se organizam, se articulam para a gente promover, né, arranjos e clusters cada vez mais eficazes. Então, a pergunta norteadora, né, do estudo Pedro foi quais são e como são abordadas na literatura as dimensões de governança e de gerenciamento de clusters, né? Parte aí de uma necessidade de se analisar, né, o real significado das práticas empíricas ali relacionadas à governança, né, e a gestão de cluster a partir da análise das suas distintas dimensões, das suas diferentes camadas. O objetivo geral dessa pesquisa foi inventariar na literatura, né, fazendo uma análise aí de quais são as principais dimensões encontradas e como é que elas se relacionam entre si. Por se tratar de um estudo de revisão, o Pedro não traz um referencial teórico, mas ele tem ali uma seção que a gente chama de dimensões constitutivas e operacionais, que são pontos importantes, né, que ele precisa cravar o significado para poder fazer o desenvolvimento da pesquisa dele. A primeira definição é a definição do que é o entendimento de governança, né? A governança ela se distancia da gestão no sentido de que a governança envolve mais aspectos estruturais, mais regulamentares, da definição mesmo do escopo do cluster, de posicionamento ali das peças principais, quem estrutura aquela governança, quem articula, né, a formação e a delimitação daquele cluster, e a gestão vai mais ao encontro da operacionalização, do direcionamento estratégico do cluster. Então, enquanto a governança é mais estrutural, a gestão é uma operacionalização mais estratégica. Partindo desse entendimento, então, né, o Pedro faz essa revisão de literatura na base da Web of Science, a gente faz um recorte temporal aí de 10 anos, o período analisado foi de 2011 a 2021, os idiomas selecionados para a revisão foram português e inglês, e as áreas especificadas aí, principalmente as áreas de gestão, negócios, né, administração pública, porque a gente tem muita publicação sobre essa questão do desenvolvimento, né, desenvolvimento regional. Então, outras áreas correlatas aí que também pudessem ter estudos que nos interessassem. Ao todo,
O Pedro faz aí um levantamento de 197 artigos. Os termos de busca, especificamente, os operadores booleanos que foram utilizados, podem ser encontrados no paper por escrito, em função da nossa limitação que eu acabei não trazendo. Ao final de uma prévia leitura aí dos resumo das principais palavras-chave, que se for entender trabalhos que realmente adentrassem o mérito da governança ou da gestão ou de anos, foram selecionados aí com uma análise mais robusta, mais integrativa, 29 trabalhos, e a esses trabalhos foram aplicados aí critérios de uma análise mais descritiva, de entender a natureza dos estudos, a evolução temporal desses estudos, os principais termos utilizados nas pesquisas, numa perspectiva mais descritiva mesmo, e entramos com análise de conteúdo, né, que a gente chamou de análise de conteúdo de grade aberta, onde buscou-se, de fato, entender, compreender, caracterizar as dimensões de gestão, as dimensões de governança, né, dentro dos trabalhos analisados. O nosso principal resultado é esse quadro, onde, né, são pontuadas aí, depois de uma análise, né, que se pôde condensar, porque as nomenclaturas são muito distintas, às vezes elas se sobrepõem, mas o que a gente pode apurar, né, enxugar aí, absorver e encapsular desses 29 trabalhos que foram analisados, que as 3 principais dimensões da governança, então a promoção da cooperação entre os atores, a promoção da confiança e a criação de uma cultura para a inovação, voltada para a inovação. Enquanto, né, a gestão do cluster aí traz como principais dimensões a difusão da informação e do conhecimento, então, uma coisa mais aplicada ali, de socializar a informação e o conhecimento entre os atores do cluster, um manejo mais contextual de recursos e manejo organizacional. Realmente uma coisa mais palpável, mais estratégica, mais processual ali, de fazer esse direcionamento do contexto da atuação do cluster, dos recursos que são intercambiados ali entre os diferentes atores e das articulações organizacionais e interorganizacionais. A título de conclusão, a pesquisa, entendemos que a pesquisa atendeu o seu objetivo, né, de fazer esse inventário aí das principais dimensões de governança e de gestão. Ela traz uma análise do significado de performance. Nós temos ali um descritivo mais detalhado do que compreende cada uma dessas dimensões, como é que elas se relacionam entre si. Nós destacamos, né, entre as dimensões de governança, os aspectos que foram mais abordados pelo incentivo à cooperação, à difusão da informação e essa necessidade de promover confiança, porque isso é importante para a gente fazer essa estruturação do arranjo. E em relação à gestão, a parte mais operacional, é a questão da inovação, essa criação de uma cultura voltada para a inovação, o alinhamento dos objetivos entre os diferentes entes para facilitar ali o manejo contextual. A pesquisa prática da literatura de cluster, a partir do momento que avalia, né, essas práticas sociais significadas ali, como elas são aludidas dentro da literatura, buscando assegurar a eficácia do cluster no nível coletivo, no nível individual, e ela pode colaborar aí com estudos posteriores que queiram, né, se aprofundar, continuar se dedicando a esse tema, e que fica também já como sugestão para pesquisas futuras, que avancem para além das dimensões que a gente já trouxe aqui, né, outras dimensões podem ser encontradas, né, ampliando aí a base, né, de dados, citando mais artigos, e também a gente abre espaço aí para uma validação empírica, né, uma verificação mesmo, uma pesquisa de repente com gestores de cluster, com instituições de governança de cluster, acerca dessas práticas e como que isso é operacionalizado no dia a dia dos arranjos, que muito interessa aí a essa nossa agenda de pesquisa. Essas foram algumas das nossas principais referências que foram utilizadas, e nós agradecemos a atenção de vocês aqui. Muito obrigada. O pânico para desligar. Assisti 2 vezes, eu vi esse texto. Finalou os olhos, e agora? Ninguém percebeu. Oi, boa tarde. O cara é rápido. Pedro, tudo bem? Tudo jóia? E com vocês? Tudo certo. Primeiro, eu acho que todo mundo aqui tem uma visão mais ou menos convergente sobre essa questão que foi discutida sobre governança. O problema todo é que governança
em geral, é uma coisa bem complicada quando a gente está falando em redes, porque as pessoas tendem a ver como governança corporativa. Então, existem artigos inclusive que eu cheguei a fazer com a Ana junto, falando sobre governança, componentes. Conta para mim, Pedro, quando eu olho para isso, eu tenho uma visão diferente da que vocês acabaram localizando, principalmente porque quando eu penso em gestor de cluster, tenho uma visão, por exemplo, do que acontece na Noruega, no País Basco, nos Estados Unidos, onde os gestores, eles não são, eles são chamados de gestores, mas eles são muito mais de quase que um misto de auditores e quem está monitorando. Não tem essa questão da gestão em si. Então, a minha pergunta para você é, quando eu penso em governança, eu penso bem no conceito do Zaccarelli, que é a governança como o quê? Um exercício de uma influência estratégica orientada para a competitividade do agrupamento, da rede. E quando eu penso em gestão, para ficar fácil para a gente poder conversar, eu penso, por exemplo, pensa nas 5 funções do administrador lá proposta pelo FAIOL, né? Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar. E eu não consigo ver isso funcionando num cluster com todo mundo aceitando. Então, conta para mim como é que diferencia isso, porque mesmo no artigo que eu li, não fica muito claro. Quando aparece coisas como... vou mudar aqui o artigo. Coisas como... meu Deus. Eu estou no considerações finais. Na apresentação, aparece uma hora onde diz que governança consiste de uma coisa e gestão está associada a outra coisa, ou seja, não tem uma definição nem sequer instrumental. Conta para mim, qual que é a diferença? Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, né? Espero que todos me ouçam e me vejam bem. E, assim, primeiramente, é um enorme prazer estar participando aqui com vocês, é o primeiro seminário que eu apresento, então, assim, é um orgulho enorme estar aqui nesse local. Infelizmente, não presencialmente, eu gostaria de estar participando aí com vocês, mas vamos lá. Em relação à definição, às delimitações de gestão e governança que a gente utilizou. Como está explicitado no vídeo, a gente usou não como um referencial teórico, mas as definições constitutivas e operacionais. Foi uma base para a gente começar a ler e ter um certo olhar diferenciado para o que a gente ia tratar com cada um. A governança, no caso, que tanto eu peguei na literatura, como eu peguei a partir também desses artigos, eles me ajudaram bastante a mudar essa questão da governança, seria a estruturação da rede, em questão de metas, em questão de diretrizes, em questão também de regras, em questão da organização nesse sentido. E a gestão a gente pegou mais a operacionalização desses construtos. Então, a partir do momento que a gente pega uma estruturação de um lado da governança e uma operacionalização do lado da gestão. Pessoal, eu vou fazer mais perguntas. Se vocês não querem falar, acho que vocês têm muito para contribuir. São sinais negativos. Tudo bem, então vamos lá. Só para a gente... Primeiro, você é aluno de graduação, confere? Isso. Ótimo. Então, está tudo bem, estamos entre amigos. Quando você fala operacionalização, assim, um cluster, ou vamos chamar de aglomerado, basicamente são organizações independentes, mas que têm laços e que, de alguma maneira, operam trocas, por conta de ter essas conexões. Quando você pensa em governança, quer dizer, a boa parte das teorias tem clareza que você não necessariamente demanda governança para começar a constituir essa aglomeração. E depois ela pode eventualmente se manifestar, operar ou não. E para mim está muito claro a questão da governança. Governança, uma entidade, o que você colocou aqui foi que
A governança consiste na definição, eu não acho que a governança consiste na definição de regras, eu acho que a governança continua sendo, na verdade, um exercício promovido que está orientando estrategicamente, sei lá eu, a relação entre as diferentes organizações, está pautando posições conjuntas, está ajudando a construir cultura, tudo isso para mim é governança. Mas, assim, essa definição de regras eu acho meio complicado, mesmo porque dificilmente num cluster você tem alguém que está definindo regras e os outros estão cumprindo, porque cada um é dono do seu nariz, concorda? Uhum. Bem, isso para mim está claro, governança. Quando eu penso em gestão, eu estou pensando num gestor. A diferença do gestor para a governança é que quando eu estou pensando em gestão, eu estou pensando em alguém que planeja, por exemplo, uma estratégia, de alguém que dirige atores nesse processo. Eu não consigo enxergar isso dentro de um cluster. Mas, é claro, esse termo para mim é muito utilizado fora, mas não com essa visão. Vocês analisaram 29 artigos, tenho certeza que fizeram uma bela busca, Web of Science, mas, assim, para mim ainda não está claro como é possível defender isso. Assim, você tem uma ideia de algum artigo que você leu onde declara quem é o gestor ou quem faz a gestão? Como assim? Não consegui compreender sua pergunta. A pergunta é, quando a gente está pensando num cluster, já pensando num aglomerado. Vamos pensar assim, Franca, né? É sempre um grande exemplo, porque é um grande cluster de calçados masculinos com alta competitividade, teve seus problemas durante a pandemia, mas, de repente, você está em Milão, na Itália, e tropeça na capital da moda, você tropeça com um sapato lá feito em Franca. Lá, eu consigo enxergar uma governança se manifestando de maneira relativamente mascarada, como utiliza mão de gato, que era a expressão que o Zaccarelli utilizava, tudo bem. Mas eu não consigo ver alguém que está gerenciando, alguém que está gerindo o cluster. Por isso que eu fico preocupado. Quando eu penso, por exemplo, hoje, você tem 3 grandes bolsões, já fizeram um quarto, e isso nós estamos falando de gestão de clusters na Noruega. Bem, lá tem alguém que é um gestor, mas ele não planeja, ele não manda nos outros, ele é muito mais um auditor, é considerado o gestor do cluster, porque ele é o gestor dos recursos e da avaliação, quem está acompanhando, fazendo a monitorização da evolução ou não do cluster. Então, isso para mim é que está claro, porque quando você coloca governança e gestão, eu acho muito interessante ter feito e ter mostrado o que você mostrou, mas eu não consigo enxergar a gestão e não consigo enxergar quem opera a gestão. Ah, claro? sim. Perfeito, ficou claro. Vamos lá, alguns exemplos que eu peguei durante esse meu estudo foram de alguns gestores das empresas que eram as principais, que eram como se fossem as líderes ali dentro do cluster, que eles passavam a ter esse papel da gestão do cluster inteiro, na medida em que, a partir do momento em que eles faziam o planejamento para a sua própria empresa, eles estavam já colocando o papel das outras empresas ao redor, o papel dos outros stakeholders nesse planejamento, nessa operacionalização, em questão, por exemplo, eu vi um caso de compras de insumo conjuntas. Então, é num sentido de o gestor, esse foi um dos casos que eu vi, o principal, no sentido do gestor de uma organização se levantar como o gestor desse cluster. Vamos lá. Compras coletivas, acesso, vamos dizer, facilitado a fornecedores ou a demanda por fornecedores que vão se instalar próximos ao cluster, demandas de todos os agentes do cluster por melhores vias para escoamento, para acesso, isso tudo bem, mas eu não consigo ver gestão. Quando eu estou pensando em governança, eu vou dar um exemplo que vira e mexe, eu falo em aula de uma pesquisa que foi feita num lugar que eu particularmente gosto, que é a Vila Madalena, onde, de repente, houve uma decisão que ninguém ia vender, isso já deve fazer mais ou menos uns 10 anos, que ninguém venderia chopp a menos de R$10. E lá dava assim, dava para um vender para 10, o outro ia vender 9,50, o outro 9, o outro ia vender 8,5,
Mas, e assim, e todo mundo, porque tinha cultura de comunidade, porque todo mundo se conhece, e porque quando foi proposto isso, foi proposto por 5 bares que exercem a governança. Eles não tomaram a decisão pelos outros, eles sugeriram, eram grandes, tinham grandes bares, como Juarez, enfim. Mas qual é o fato? Todo mundo começou a aceitar. Muita gente torceu o nariz, porque foi o tempo, inclusive, que tinha um pessoal meu fazendo pesquisa lá e que eu fui junto. E qual que era a ideia? Poxa, não sei porquê, mas todo mundo faz, vai pegar mal se eu não fizer esse tipo de coisa. Na verdade, essa era efetivamente estratégico. Por quê? Quem quisesse ir na Vila Madalena sabia que ia pagar chopp a 10. Se alguém fizesse a 9, daqui a pouco não está fazendo a 8, daqui a pouco está todo mundo vendendo a 7,5, e você está pegando uma massa de recursos que deveria estar remunerando a aglomeração, não remunerando. Isso é, para mim, governança. Mas não foi gestão, não foi porque alguém tomou iniciativa, porque alguém propôs. A dificuldade que eu tenho, que eu vi muitas vezes do Zaccarelli, que para mim é realmente um grande mentor a esse respeito, é justamente o fato de que quando você tem uma aglomeração, você, antes de mais nada, você tem que entender, todo mundo lá, a priori, é dono do seu negócio. Está lá dentro, tá bom, se você estabelece cultura de comunidade, todo mundo se conhece, ninguém vai fazer muito diferente, as pessoas têm como, inclusive, se manifestar, discutir, tudo bem. Mas ter alguém que vai dizer, gente, agora em diante é o seguinte, ó, todo mundo vende o chopp a 10. Certamente ia ter pau. Por isso que eu estou falando, eu não consegui. Quando eu li isso, eu li com uma expectativa muito grande de tentar identificar uma perspectiva de gestão, mas que não fosse do gestor característico, daquele que é o gestor, ele corre risco. O gestor, ele toma decisão, o gestor tem planejamento e tem meta. A governança, ela tem uma outra pegada, ela é muito mais uma auditora. Posso tentar contribuir? Por favor. Então, nas minhas costas, ninguém está. Todo mundo levantando o braço. Eu estou aqui, ninguém quer falar, estou batendo a boca assim. Talvez um ponto que possa ajudar é a gestão do cluster como um todo, mas como cada gestão individual daquele vasinho, ele possa absorver essa governança e utilizar essa relação como para promover ações, para promover estratégia, não um gestor em si. Falando com o Pedro, não comigo, só olhando para mim. Mas com o Pedro, porque o Pedro está desespero. E, enfim, eu penso assim, em gestão, mas não uma gestão unificada, mas uma gestão compartilhada entre aqueles que compõem aquele cluster. Você percebe que você está levando a gestão para ela praticamente assumir o papel da governança. Da governança, mas não deixa de ser gestão, porque cada um é uma unidade independente. Não existe e sim um compartilhando. Não, para que é bom que vocês terem cada um, eu me viro aqui com o que eu tenho. Não sei como funciona, mas parece que tá. É gestão ou é a resposta à pressão da governança? Por favor. Pode falar. Acho que agora está aí. Eu acho que essa discussão está faltando uma variável, que é a variável do modelo de rede. Porque, por exemplo, se você parte do pressuposto que é uma rede top-down, você pode se ter um processo de gestão e um processo de governança. O caso que eu analisei é o caso, basicamente, que você tem um processo de governança e de gestão, porque é imposta por uma entidade. Agora, se você faz uma análise por uma rede bottom-up, você já não tem. Você já não tem gestão, mas você tem governança. Então, assim, a indicação que eu daria é fazer uma matriz entre tipo de formação de redes para governança e gestão. E aí, nessa matriz, ele identificar variáveis em 4 seções, que aí eu acho que é a grande contribuição do trabalho. Vocês não perceberam, já está usando QCA. Mas eu não tenho... Desculpa, não, pode ficar com aí você passa. O que eu estou querendo colocar, basicamente, é o seguinte, quando você pensa em clusters, por exemplo, esse meu projeto, que é uma análise comparada de clusters top-down do País Basco com a Noruega, né? O que acontece? São top-down. Na verdade, eles têm gestores. O problema todo é que o gestor deles, que é um gestor, primeiro, o gestor está ligado sempre a uma perspectiva
político-social. Segundo, ele não define o que o cluster vai fazer, ele não tem esse papel de fazer planejamento, ele discute com o cluster, define como se fosse uma, entre aspas, quase como uma governança, ele acompanha, ele monitora, eventualmente ele recebe projetos de pesquisa e topa ou não, mas não é a questão do gestor que planeja. Por quê? Porque quem tem esse conhecimento, esse repertório, está lá dentro. Quando você está falando, principalmente de startups, eu concordo. Por exemplo, numa das universidades em que eu sou ligado, existe uma aceleradora. Então, ela tem, todo mundo sabe que quem está lá dentro está não só imerso no processo, mas também tem uma relação de subordinação. Quando você pensa, por exemplo, em clusters como tudo bem, Japonte? Você tem tudo direito, ele está relaxada. Mas quando você pensa nos 3 clusters que o Giacometti foi analisar, quando você pensa no cluster, eu falei de Franca, mas pode ser de Franca, pode ser de Pedreira, pode ser de Birigui, pode ser de Arapongas, todos eles são informados por organizações que estão concentradas geograficamente, mas que não tem ninguém exercendo. Você fala, não, mas peraí, quando você pensa em Betim, quando você pensa em Betim, quando você pensa em Resende, você está pensando em consórcios, e aí você tem realmente a montadora mandando. Mas quando você está pensando em agregados onde existe esse tipo de relação de clusters que tem o aspecto evolucionário, ganho de competitividade, acesso à inovação, é diferente. É isso que eu estou falando. Eu vou pensar, por exemplo, no Vale do Tamisa. No Vale do Tamisa tem lá, cada 7, 8 monopostos de competição, é lá. Então, tem Williams, tem Ferrari, tem McLaren, blá, blá, blá. Assim, não tem ninguém mandando naquilo, mas é um centro gerador de inovação com alta competitividade. Quem não estava lá até 90, 95, era a Ferrari. E a Ferrari falou, não sei por quê, eu tenho que ir para lá também. Por quê? Porque só tinha motor. Quando precisava de chassi, esse tipo de coisa não tinha. Então, o que eu estou querendo colocar, basicamente, é que eu não consigo. Acho excelente a pesquisa que foi feita pelo Pedro, mas eu não consigo entender claramente onde é que está esse processo de gestão como a gente conhece. Mas concordo com o que você colocou. Quer dizer, dá para fazer essa matriz, mas, de qualquer maneira, precisa tomar muito cuidado, porque um processo de ecossistema, ele não dá para fazer uma relação direta, embora exista uma grande relação, com cluster ou mesmo com redes horizontais, né? Estou falando supply networks. Né? Não tem aí também uma questão de nível de governança, porque se você pega o nível do campo, quando você tem lá uma entidade, uma associação, o próprio Sebrae, né, que trabalha muito com política PL, essas entidades estabelecem muitas vezes um modelo de gestão que deve ser aplicado pelos empreendimentos, né, pelo aglomerado. E aí induzem, né, uma formação de uma governança no nível dos atores, para eles começarem a trabalhar em colaboração, em cooperação, e nesse sentido seria usar as técnicas de gestão que foram induzidas num nível mais alto. Você se lembra, né? Eu estava conversando com o Júlio, e nós temos exatamente essa mesma posição. A ideia de APL, que é uma coisa que muita gente ainda usa, que a gente sugere, não faça isso, não, você nunca vai publicar fora, ninguém sabe o que é APL, era justamente esse conceito de aumentar a receita, de poder oferecer esse tipo de abordagem. O que acontece é que, se você deixar as coisas entrarem primeiro para o processo de auto-organização, você tem polos que começam a surgir. Não precisou de ninguém dizer para o Mark Zuckerberg, olha, sai daqui da Rota 128, de Boston, e atravessa para o outro lado e vai para a Califórnia. Mas quem viu o filme A Rede, sabe que chega uma hora que a pessoa fala, quem está fazendo a tecnologia está do outro lado. E todo mundo acabou se concentrando lá na Califórnia. Então, assim, tem algum tipo de governança no sentido de uma liderança para a direção? Existe, mas não existe assim, essa possibilidade da gestão como a gente pensa quando, boa parte, algumas pessoas aqui foram gestores, sabem que é um tipo de responsabilidade, uma necessidade de decisão e depois uma entrega de resultados. Mas, enfim... Pessoal, vai acabar o tempo. Gostei muito aí de trocar ideia com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço demais vocês terem estado aqui, mas ele não para de me incomodar dizendo que vai acabar. É isso aí? Já acabou. Obrigado, então, André. Últimas palavras. A gente pode ir para a premiação às 18h15. Não sei se vocês vão participar.
A gente vai finalizar, mas foi muito bom o debate. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, tem Teles, que é contribuir com o seu e-mail, que você sempre contribui. Acho que todos aqui tem, não tem? Não sei, mas posso colocar. Mas, assim, vocês têm que avaliar também a sessão. Isso é isso. importante. Isso eu não sei se vocês têm acesso lá no semiárido. Minha agenda tem um link para avaliar a sessão. Tá bom? E o Pedro também. Obrigado. Eu vou mandar para o Pedro aqui. Pedro. Tudo bem, Pedro? Pedro, Certíssimo, meu povo. vou te mandar aí no chat, tá? Beleza. Valeu muito. Obrigado. Por favor, avalie a sessão. Se tiver avaliação do moderador, esquece. Eu gostei disso. Estou tentando ver se o pessoal esquece. Pessoal, foi um prazer e vai ser agora 6h15, né? 6h15. Gente, muito obrigado. Obrigado, professor. Claro, deixa eu te falar, você falou muito de que está trabalhando com aglomerados no Oeste, no País Basco, né? Sim. Não sei se você viu. Deixa eu ver se eu trabalho. Se você quiser, eu te passo o contato dessa minha amiga. Como disse, eu não sou dessa. Polo Nordeste, Aí você só vai falar do macro, conversa com ela, pode ajudar. assim, Ele fala muito da falta de conhecimento em sabe? Que é uma espécie Não, na verdade, eles têm 2 ou 3 meses de diferença. Você tem no celular mesmo, então deixa eu ver isso aqui para ver. Eu mando artigo. pode te ajudar. Que a gente está lançando Obrigado pelas contribuições. Isso. que chama e é do Brasil, principalmente do Brasil, estudar eles contribuindo nisso. Então, se tiver até Já tenho mais um cartão aqui. até o organizador